Em nosso estudo de hoje, a lição 73 do livro Palavras da Vida Eterna, que tem como título Excesso. Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência, mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Patrimônios físicos sem proveito, isca de sombra atraindo inveja e discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Roupa em desuso, é asilo de traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Todo excesso é parede mental isolando aqueles que o criam em cárceres de orgulho, egoísmo, vaidade e mentira. Observa assim o material que amontoas. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo, aqui ou alhures, em sublimação para a vida eterna. Toda vez que vai falar desse tema, excesso, apego ao bem material, essa frase final ela deve ficar sempre ecoando em nossa mente, em nossos corações. Ele vem falar para a gente o seguinte: os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo. Quais são esses bens espirituais? Virtude e educação, ou seja, o único patrimônio que a gente leva de verdade com a gente daqui para onde a gente for é aquilo que a gente aprendeu através da educação e a diferença que a gente fez na vida das pessoas de acordo com a virtude. Porque tem uma perguntinha no Livro dos Espíritos que fala assim, né? Define a virtude, o que é virtude? E ele coloca algumas gradações, ele fala assim, existe virtude sempre que existe uma resistência contra o mal. Aí depois ele fala assim, a virtude, ela começa mesmo de verdade na prática da caridade. E o máximo da virtude está na caridade mais desinteressada. Quer dizer, ele coloca algumas gradações, assim, né? Toda resistência ao mal está sendo uma virtude. Esse tipo de conquista a gente vai levar com a gente. O que a gente conseguiu de vitória moral sobre os nossos vícios, sobre os nossos defeitos, e o que a gente conseguiu fazer de diferença na vida das pessoas através da caridade. Isso a gente leva com a gente. O restante, ele começa aqui o texto. A gente precisa, sim, de bem material. Enquanto a gente está aqui. Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Tá? Todo mundo precisa. O problema todo, a frase principal para a gente estar sempre analisando e tomando com cuidado, ele fala para a gente o seguinte, fala que juntar o patrimônio, tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente, não é qualquer coisa, tem a palavra abusivamente aqui junto. Aí cada um vai fazer a sua reflexão. É motivo para aflição ou inutilidade, e ele diz que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Olha só que coisa interessante. Você fala, mas por que introdução à loucura? Porque, gente, se você está tendo apego a uma coisa que você não precisa, daqui a pouco você vai ser privado dessa coisa por algum motivo. E quando você for privado, você vai estar realmente na beira da loucura. Você está querendo muito ter acesso a uma determinada coisa e não tem. É isso que acontece com muita gente no plano espiritual e ainda aqui na Terra também. Por exemplo, né, a pessoa que se apegou muito ao doce, de repente descobre que está diabético, como é que ela fica? Quando fala loucura, está falando assim do sacrifício que ela tem que fazer para resistir ao doce. E o pior de tudo, né? No caso do diabético, o doce vai continuar ali na frente, mas passou de uma coisa muito prazerosa a ser um veneno para ele.
Ele vai comer aquilo ali vai fazer ele passar por situações muito complicadas, porque a glicose alta, quando você não tem insulina para estar consumindo essa glicose, o que acontece? Ela vai fazer você perder membros do corpo, vai debilitar o teu corpo cada vez mais. O que acontece com a realidade de muitos amigos aí que estão no caminho da diabetes, inclusive dentro da nossa família, inclusive dentro da nossa árvore genealógica, também chamando a atenção para cuidar do nosso aqui também. Então, o que acontece? Ele chama atenção para alguns pontos. Ele fala: patrimônio físico sem proveito, isca de sombra atraindo inveja e discórdia. Coloca a gente para pensar bastante, né? Aquele patrimônio que você tem, mas você não está usando, está sem proveito nenhum. Às vezes é um imóvel qualquer, uma casa de veraneio, que você, e está lá parado, está lá sem uso. Né? Vai deteriorando com o tempo, não deixa de ter que recolher todas as despesas, como IPTU, contas de luz, contas de água, conta de gás, essa parte toda, conta de internet, e não deixa de estar recolhendo também os trabalhos de manutenção, né? Enfim, um monte de coisa. E, além disso, atraindo inveja e discórdia. Ele vem falar aflição, aflição ou inutilidade, né? Depois ele fala alimentos guardados. São valores a caminho da podridão. Fácil da gente entender isso, né? Roupa em desuso, asilo de traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Chama a nossa atenção e vai ser sempre um tema que vai estar sempre exigindo da gente um certo cuidado. Eu, por exemplo, falando sobre esse tema agora, eu estou lembrando, eu tenho ainda bastante livro que poderia estar sendo de grande utilidade para outras pessoas. Embora a gente saiba que hoje as pessoas, né, cada vez mais estão diminuindo o interesse por livros, estão tendo mais interesse em podcasts, em entrevista, mais no recurso audiovisual. E até quem gosta de ler está preferindo mais também os books aí que tem na internet. Tudo bem. Mas esses livros poderiam estar sendo de muito mais utilidade na mão de pessoas que estivessem interessadas realmente em buscar em alguma coisa. Então, é uma coisa assim, de novo, para sentar e ficar revendo, né? Eu não sei se quanto a vocês, mas a gente chega nesse final de ano, sempre que chega final de ano, início, né, de uma nova etapa, a gente começa, vai lá, faz uma varredura no guarda-roupa, já fiz a minha, né, levei para o bazar aí as roupas que estão em desuso, tênis que estão em desuso, né, procurei fazer uma seleção. É sempre uma preocupação muito grande da gente estar tomando conta disso. Em primeiro lugar, o que eu não estou usando pode ser de utilidade para alguém, pode ser até aquele necessário que está faltando para uma determinada pessoa. Isso é muito importante, a gente está analisando isso, a gente está pensando nisso. Mas em segundo lugar, porque esse apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Ele está falando o seguinte, sempre, algumas vezes é loucura mesmo, mas introdução está te empurrando para a loucura, esse apego ao supérfluo vai estar fazendo isso. Então vamos pensar aqui, o que está prendendo tanto a nossa atenção, aquela coisa assim, está utilizando, está valorizando, tudo bem. Agora, está guardando, não está tendo utilidade nenhuma, está servindo só para poder fazer o volume dentro do guarda-roupa, dentro da estante, onde quer que esteja. Poderia estar fazendo a diferença na vida de uma pessoa. Vamos pegar aquelas propagandas que fazia, desapega, vamos fazer as doações e vamos ficar tranquilos com relação a essa situação dos bens materiais. Ele usa outra frase aqui também para a gente meditar, né? Todo excesso é parede mental, isolando aqueles que o criam em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Pô, cárceres de orgulho e egoísmo a gente entende, e vaidade, orgulho, egoísmo, vaidade. Mas quando fala mentira, por quê? Porque é um patrimônio falso. Daqui a pouco a gente vai embora e fica tudo por aqui. Está sendo tudo empréstimo. Na verdade, é uma figura jurídica que a gente conhece como usufruto. Você só pode usar e fruir, mas o proprietário é o pai.
Lições como essa são sempre muito importantes para cada um de nós. Obrigado, Emmanuel, mais uma vez, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.